A lei trabalhista é clara. O empregador tem que oferecer segurança no ambiente de trabalho, mesmo que o funcionário trabalhe na rua. No Nordeste, um servidor do IBAMA viajava em um carro do Instituto quando houve um acidente. O automóvel pegou fogo e ele teve 25% do corpo queimados. Mesmo assim, o servidor teve que brigar na justiça para receber uma indenização depois de passar meses internado. As marcas das queimaduras de 2º e 3º graus ainda são bem visíveis no braço do biólogo Edson Vitor. Ele é funcionário do IBAMA e foi vítima de um incêndio em um dos carros da instituição quando viajava a trabalho. Edson tinha saído em missão oficial do Recife em direção a Exu, no sertão de Pernambuco. A cidade fica a mais de 600 quilômetros da capital pernambucana, mas na volta para casa, o veículo pegou fogo na BR-232. O veículo deu um estancado e eu vi um clarão atrás. E aí quando eu vi pelo retrovisor, vi que estava pegando fogo na parte de trás. Aí eu encostei o carro, ainda deu tempo de encostar o carro no acostamento da BR. Aí veio aquela quentura para cima de mim. E aí você perde o controle, na verdade. A situação, a dor é grande, você perde o controle e aí eu caí no chão. Edson teve 25% do corpo queimados, com ferimentos nos braços, pescoço e no rosto. O carro ficou destruído. O biólogo foi socorrido pelo chefe dele, que vinha em outro automóvel logo atrás. Por sorte, o meu chefe estava em outro veículo, ele viu, parou para me socorrer, né? Segundo Edson, o veículo passou por uma perícia técnica que apontou falha mecânica. Uma peça do eixo cardan, responsável por tracionar as rodas traseiras de modelos 4x4, teria se soltado e causado o acidente. A peça soltou, bateu no chão, rebateu no tanque, aí abriu um buracão assim no tanque, bateu no chão de novo, aí com o fluxo de combustível e a faísca incendiou. A partir daí, foram 3 meses dolorosos de internamento hospitalar, com cobertura pelo plano de saúde particular de Edson. A mãe dele acompanhou tudo de perto. Eu vi os braços queimados, assim, o rosto dele, né? A barba, que o que o protegeu mais o rosto dele foi exatamente a barba, né? E os óculos protegeu a vista. Após a alta hospitalar, Edson recebeu a indicação de fazer um tratamento avançado com malhas compressivas, que reduzem as sequelas de queimaduras graves. Não usar as malhas compressivas em lesões, sobretudo em membros superiores, lesões essas que são profundas, vai haver um estímulo muito grande às retrações cicatriciais. Na linguagem popular, a pele fica engelhada, com a perda muito grande da sua elasticidade, fazendo com que o indivíduo passe a ter seus movimentos restritos de dedos da mão, do punho, do cotovelo, enfim, das áreas de articulação, tanto em membros superiores como em membros inferiores. Todo esse tratamento foi pago pelo biólogo e durou quase 2 anos, um custo total em torno de R$10 mil. Como o acidente aconteceu durante uma viagem a trabalho, Edson entrou com uma ação na Justiça Federal de Pernambuco pedindo ressarcimento do valor gasto no tratamento médico e nos equipamentos pessoais, incendiados junto com o carro. Nós pedimos, no caso, o dano material e o dano moral, né, que é garantido pela Constituição Federal no artigo 5º, a dignidade da pessoa e o ressarcimento ao dano que venha a ser prejudicado. O caso foi julgado na primeira instância e a decisão foi favorável ao biólogo. O Instituto foi condenado a pagar uma indenização de R$ 67.800 por danos morais e materiais. O IBAMA recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, alegando que Edson não tinha autorização para viajar até a cidade de Exu com o carro que pegou fogo, que o veículo oficial era antigo e só poderia ser utilizado na região metropolitana do Recife. Alegou ainda que não pagaria as despesas médicas com as malhas compressivas, porque o tratamento estaria disponível na rede pública de saúde e não tinha sido indicado pela junta médica da instituição. A advogada de Edson contesta o argumento de que o servidor não tinha autorização para viajar com o carro. Se o chefe da própria equipe acompanhava, como é que você vai alegar que não havia uma autorização? A ideia era que colocar a culpa no acidente em mim, inclusive dizendo que eu não poderia usar o carro, primeiro não poderia usar o carro, depois eu não poderia usar o carro para aquela destinação. Inclusive,
após o fato, foi instaurada uma sindicância em que se concluiu que a culpa do acidente tinha sido minha, a despeito de ter um laudo pericial. O superintendente do IBAMA, em Pernambuco, esclarece que a investigação administrativa é um procedimento normal em casos como esse. O que eu acho também importante nesse contexto é a gente entender que a comissão de sindicância ela não é acusatória, já está dizendo, é investigativa, né? E ela vem também para dar elementos para que a pessoa possa fazer uma defesa também imparcial e que fica reconhecida institucionalmente. No TRF5, o caso foi julgado pela primeira turma, que manteve a decisão do juiz federal. Como o IBAMA, que no nosso entender, nesse caso, foi o responsável por essas despesas, deve suportá-las, ainda que haja um plano de saúde, haja a utilização dos serviços do SUS, mas isso foi algo que teve como causa justamente a negligência do IBAMA em zelar pelas condições mecânicas de seu veículo. O fato é que o veículo houve um acidente e ficou demonstrado no processo que esse acidente foi por causa de uma falha mecânica. E diante dessa falha mecânica não foi identificada uma falha na condução do veículo. O IBAMA vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. A gente está numa atitude, num comportamento profissional, no caso da Procuradoria, buscando, assim, recorrer nas instâncias necessárias para poder também a instituição ter o seu direito de defesa, vamos dizer assim. Aliviado com a decisão, Edson espera ansioso pelo fim do processo e, enquanto isso, vai tocando a vida com muito trabalho, agora na parte administrativa do IBAMA. Hoje estou bem. Pois é, né? Depois do tempo passa, psicologicamente a gente vai se recuperando. E aí voltar para a ativa faz parte de paciência.